Podem sentar, irmãos e irmãs. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, enquanto você vai abrindo, querido irmão, queremos mais uma vez saudar os visitantes, os primos do nosso irmão Tiago, que são lá da Betânia, no Rio, não é isso? Onde é que estão? Ali, sejam bem-vindos, viu? Deus lhes abençoe. E outros visitantes que já foram identificados, muito obrigado pela presença de vocês, Estou vendo ali a Vanessa, não é isso? Deus abençoe o casal, sejam bem-vindos, viu? E outros visitantes que estão aqui, muito obrigado pela presença, você que nos acompanha também pela internet. Mateus capítulo 27, a partir do versículo de número 32, e o tema da minha fala, da minha meditação, da nossa meditação aqui, nessa noite, ela na verdade é uma pergunta que brota de uma afirmação. Na verdade, por duas vezes, aqui, uma afirmação repetida, e a partir dessa afirmação, nós fazemos uma pergunta e vamos buscar respondê-la à luz do texto bíblico. Leio o texto, ato contínuo, eu anuncio qual é o tema da nossa reflexão. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 32, quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz de Jesus. Deixe-me dizer que nesse momento, o Senhor Jesus Cristo já havia passado pelo julgamento do Sinédrio, que era o tribunal religioso. Ele já havia passado pelo julgamento político, através de Pôncio Pilatos, e agora o Senhor Jesus Cristo, tendo recebido a sua sentença de morte, e morte na forma mais hedionda, que era a morte na cruz. Jesus estava aqui já esgotado na sua humanidade, depois de um julgamento que começou na madrugada. O julgamento foi muito rápido e se estendeu, e já no amanhecer, Jesus é levado a Pilatos. João, capítulo de número 18, versículo 28, diz que era bem cedo. E agora vai se aproximando o momento derradeiro. A cruz encontra Jesus esgotado, depois de um terrível momento de julgamento. E nós então estamos aqui diante desse episódio que ressalta a figura de Simão, que era alguém que foi pego, um homem sirineu. Alguns entendem que este Simão é o mesmo que aparece em Atos, capítulo 13, fazendo parte da liderança da igreja de Antioquia. Simão, chamado Níger, um homem negro, de pele escura. E diz o texto, então, que ele foi constrangido a levar a cruz de Jesus. Versículo 33. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Aqui é uma referência ao texto do Salmo de número 22 e versículo de número 18. E, assentados ali, o guardavam.
Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Ou seja, Jesus na cruz, as pessoas proferiam blasfêmias, ofensas. A morte na cruz, além da dor física, uma tortura psicológica, ser objeto de expressões de ódio, de expressões agressivas, de gente que balançava a cabeça, meneava a cabeça numa atitude não de compaixão, não de constrangimento em face da dor daquela pessoa na cruz, mas uma expressão de repúdio, numa expressão de escárnio, numa expressão de nojo. Meneavam a cabeça. Imaginem isso, Jesus sendo observado. Imagine isso para sua mãe que presenciava aquilo, a tortura, o sofrimento daquele quadro todo. E diz o texto então que, versículo 40, dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também, os principais sacerdotes, com os escribas, os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato ama, pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os assaltantes que com ele haviam sido crucificados. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas. Foi o tempo de agonia de Jesus pendurado na cruz. Meio-dia às 3 horas. Por volta da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deixe-me fazer uma pausa. Nós estamos aqui diante do cenário da cruz. Naquele momento, por causa dos seus e dos meus pecados, Jesus enfrenta o abandono. O abandono. Por que me desamparaste? É a expressão de quem se via tomado pelo peso da nossa maldade, dos nossos pecados. Jesus está na cruz, então, dá este brado. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. O texto vai seguir, dizendo que após a morte de Jesus, o véu do templo se partiu em 2, houve trevas, santos de Deus que morreram se levantaram da sepultura, diz o versículo 53. Qual é o tema da nossa fala? Ele brota a partir desta afirmação repetida no versículo 40 e versículo 41. Desce da cruz. Eu quero exatamente tratar hoje a partir do seguinte tema: por que Jesus não desceu da cruz? Como disse, o episódio aqui acontece numa sexta-feira. O texto diz
que quiseram oferecer a Jesus, verso 34, vinho misturado com fel. O texto paralelo fala de vinho misturado com mirra, que na verdade era uma forma de fazer com que as vítimas que seriam executadas recebessem algum tipo de entorpecimento, que pudesse de alguma forma diminuir o seu sofrimento. Mas o texto bíblico diz que Jesus recusou, provando-o, diz o verso 34, não quis beber. Sabe o que significa? Jesus queria enfrentar aquele momento derradeiro de forma lúcida, sem qualquer tipo de condição que pudesse minimizar o seu enfrentamento da cruz. Quero dizer ainda que a cruz não foi uma novidade para Jesus, ou seja, ele não foi pego de surpresa. Ele bem sabia que a trajetória da sua vida haveria de levá-lo a este momento derradeiro, o momento da cruz. Digo isto com o texto bíblico, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Jesus está ensinando os seus discípulos, eu estou dizendo que ele não foi pego de surpresa. O Senhor Jesus diz no texto, a partir daquele momento, Jesus Cristo começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Perceba que Jesus não está aqui na cruz como quem foi pego de surpresa, como quem foi surpreendido com este fato trágico, não. Ele sabia de antemão, como lhes disse, que a sua trajetória haveria de ter o seu ponto de dor na cruz do Calvário, e ele o enfrentou de forma lúcida. Quero dizer ainda que não enfrentar a cruz era uma possibilidade. Se ele quisesse, ele poderia ser poupado da cruz. No entanto, não cumpriria a missão que o fez entrar na história. Para que tenhamos ideia, olha o que é que o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, nos versículos de número 52 e 53, quando Pedro, no momento em que Jesus é preso, Simão pega a sua, melhor dizendo, ele pega a sua espada, e Jesus então diz assim, no versículo 52, embainha a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Olha o que Jesus diz, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos, uma legião composta de 6.000 soldados. O que Jesus está dizendo é que a cruz não era novidade, e ele poderia, havia a possibilidade de simplesmente orar, e Deus, ouvindo a sua oração, enviar, diz o texto, mais de 12 legiões de anjos, que o poupariam da cruz. Mas também não teríamos a oportunidade de salvação. Por que Jesus não desceu da cruz? Então eu quero lhe oferecer quatro respostas a essa pergunta. O texto diz então que a multidão, as pessoas que blasfemavam, os salteadores que ali estavam, os principais sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus,
formaram um coro macabro, que entoaram uma canção terrível: desce da cruz, desce da cruz. Por que Jesus não desceu da cruz? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus não desceu da cruz porque era a sua missão salvar o que se havia perdido. Ele disse isso no Evangelho de Lucas, capítulo 19. É o ensejo da salvação de Zaqueu. Jesus disse: o Filho do Homem, capítulo 19, verso 10 de Lucas, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A compreensão da sua missão era absolutamente clara. Não havia dúvida, não havia equívoco. O Senhor Jesus sabia que a sua missão era salvar o pecador, salvar a você, salvar a mim. Enfrentar a cruz por amor a você e a mim. Passar os piores momentos por amor a você e a mim. Jesus não desceu da cruz porque a missão era clara. A convicção era cristalina. A certeza era sólida. A missão era clara. E ele a cumpriu de forma lúcida. De forma lúcida. Por isso ele não desceu da cruz. Segundo lugar, por que Jesus não desceu da cruz? Porque era a única forma de nos reconciliar com Deus. O pecado separa. O pecado racha o indivíduo. O ser humano tem a sua natureza terrivelmente comprometida pelo pecado. Todos nós. Todos nós. Se quisermos compreender a dimensão do pecado, nós devemos olhar para uma sepultura. O apóstolo Paulo diz que o pecado entrou no mundo e com ele veio a morte. A natureza humana foi degradada por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus, abre um abismo intransponível entre o homem e o seu Criador. Por mais que nós tentemos ultrapassá-lo por nossos meios, por boas ações, pela religiosidade, contribuindo para alguma causa, ou até mesmo para a igreja, tudo isto se torna absolutamente insuficiente. Só havia uma forma de reconciliar o homem perdido com Deus Santo. Só havia uma forma de unir o homem que se perdeu com Deus amoroso. E a forma foi Jesus Cristo. A minha Bíblia diz, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Lamentavelmente, hoje não se fala muito mais sobre o pecado. Mas esse é o maior problema do ser humano. Esse é o maior problema, para o qual só há uma solução: Jesus Cristo.
Portanto, Paulo diz, Deus estava em Cristo, lá na cruz, reconciliando consigo o mundo. Por isso Jesus não desceu da cruz. Meu amigo, você que está aqui, você que me ouve pela internet, saiba disto. Jesus não desceu da cruz, porque era sua missão. Em segundo lugar, porque era a única forma de nos reconciliar com Deus. Compreendem? Quantos estão entendendo? Mas eu quero ainda avançar. São 4 respostas. Terceiro lugar, por que Jesus não desceu da cruz atendendo ao clamor desse coro macabro? Jesus não desceu da cruz porque foi a forma absoluta, única de demonstração do amor de Deus por cada um de nós. O Senhor Deus não teoriza sobre amor. Ele não brinca sobre amor, não brinca de amar. O apóstolo Paulo traduz essa ideia quando ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim: Deus dá prova do seu amor para conosco. Qual foi a prova? Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Não há expressão maior de amor do que dar o seu filho para morrer em favor de outro. Mas Deus fez isso. E a cruz traduz então a forma absoluta, única, o Senhor Deus dizer a você e a mim que nos ama de forma imensurável. Nos ama de forma incomparável. Não há na relação humana qualquer tipo de proximidade, de afetividade que se aproxime do amor que Deus tem para conosco. Da prova e da cruz, Jesus não desceu, porque foi a forma absoluta, única, incomparável, de demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Por isso não desceu da cruz. Está entendendo? Por fim, por que Jesus não desceu da cruz? Eu poderia listar aqui vários motivos, mas eu estou selecionando apenas 4. Desça agora da cruz, e creremos nele. Desce da cruz, diziam. 4º lugar, Jesus não desceu da cruz para nos mostrar o desafio da entrega. O desafio do compromisso. Quantos de nós seguimos a Cristo de forma displicente, religiosa, sazonal, de época em época, de tempos em tempos? Quantos de nós temos uma relação com Cristo, muitas vezes uma relação de barganha, de troca, que nos leva à proximidade quando enfrentando problemas e nos leva ao distanciamento quando os problemas se vão? Quantos de nós, capazes de frequentar uma comunidade, vir a um culto de oração, por conta de uma enorme tribulação que se abateu sobre a sua vida,
vencida a tribulação, já não tem mais interesse. Uma relação de troca, de barganha. Eu sirvo por aquilo que Ele me dá. Eu sirvo por aquilo que eu posso receber. Jesus na cruz está dizendo a você e a mim que Ele não desceu da cruz para nos desafiar à entrega. Veja o que a Bíblia diz, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, e versículo de número 15. Disse Paulo: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vou ler outra vez, porque esse versículo, ele define sentido na vida de um discípulo. Irmão, irmã, você que me ouve, os irmãos que me ouvem nesta hora, aqui ou em casa, o sentido da minha existência como servo de Deus não está, na verdade, na vinculação a um segmento religioso, mas no estilo de vida que Paulo diz: Ele, Jesus, morreu por todos. Qual é o propósito? Para que os que vivem não vivam mais para si. Há uma outra tradução enfática: não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está a linha divisória entre o religioso e o discípulo. Aqui está a fronteira entre aquele que tem uma relação superficial com aquele que quer mergulhar em águas profundas. Aqui está o limite daquele que se compromete e daquele que não se compromete. Talvez aqui esteja a linha divisória entre o visitante e aquele que se compromete e quer fazer parte do corpo. Jesus morreu, irmãos e irmãs, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Isso dá sentido à vida. Olha para mim, estou caminhando para o fim. Você está me acompanhando? A vida cristã pode ser chata ou pode ser fascinante. A vida cristã pode ser uma rotina ou pode ser uma viagem extraordinária. A vida cristã pode ser um peso ou pode ser uma coragem. A vida cristã pode ser algo que desanime ou algo que empolgue. E sabe o que é que transforma uma coisa em outra? O que Paulo disse. Quando nós compreendemos que Ele morreu para que eu viva para a glória dEle, isto faz toda a diferença. Toda a diferença. Querido amigo, e você, meu irmão, minha irmã, eu tenho a frase de identificação no meu WhatsApp é a seguinte: a vida é curta. A vida é curta. E é muito curta. Não é verdade? Passa tão rápido. Eu não sei você, mas às vezes eu olho para as minhas mãos, eu olho para os meus cabelos que já estão indo. Eu penso assim, gente, ontem eu tinha cabelo preto.
Às vezes até penso em pintar. Mas a mulher disse assim, não faz isso não. Parece que foi ontem. Parece que foi. Eu fecho os olhos, eu me lembro o dia que eu vim a Barra do Piraí pela primeira vez. Com um terno que eu ainda tenho guardado. Não cabe mais. Quem colheu? Com uma Bíblia e um guarda-chuva. Pensa nessa figura. Eu me lembro como se fosse hoje. Parece que foi ontem. Quando eu cheguei naquela igreja, lá fora. Lembro-me do Serginho, que deu Serginho. Pequeno, novo, acho que tinha talvez uns 10 anos. Me lembro de outros, alguns que já foram para a glória. Eu fecho os olhos, eu vejo aquele moço magro, cabelo black power, com um bigode estranho. Parece que foi ontem. E quando eu abro os olhos, se passaram 43 anos. Uau! Mas eu quero que você entenda o seguinte. Quando chega esse momento de inventário, não é inventário do que você vai deixar para a família. Talvez você não consiga deixar muito. Aliás, se tiver alguma coisa que deixar, deixe em vida. Para que não aconteça no velório dos filhos já estarem brigando e um chegando à frente para levar o que tem dentro de casa. Deixe em vida. Sabia disso? Já vi acontecer. Eu não estou falando de herança material. Quando a gente chega no momento da vida e a gente faz um inventário, qual o legado que eu deixo para os meus filhos? Será que poderemos dizer, como disse João na terceira epístola, não tem maior alegria do que esta? Saber que os meus filhos andam na verdade. Qual é o legado espiritual? Que pegadas, que trilha nós deixamos para os nossos filhos seguirem as nossas pegadas? Muitos de nós, preocupados em ter, e se esquecem do que está nesse texto tremendo. Meu irmão, minha irmã, eu estou falando aqui para um auditório de pessoas com idades variadas, de jovens, idosos. Esse texto é forte e me diz que Jesus morreu para que eu não viva mais para mim, mas para Ele. Isto faz toda a diferença. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o legado? Mãe, que legado você vai deixar para os seus filhos? Pai, que legado você vai deixar para os seus filhos? Qual é a herança não material que a inflação não come, que o ladrão não rouba? Qual é o legado? Pense nisto. Paulo disse, põe o texto por favor, deixe-o, por gentileza. Ele morreu por todos, por isso não desceu da cruz. Vamos ler juntos, irmãos? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas quem morreu e ressuscitou? Paulo está dizendo,
Ele morreu para eu viver para Ele. Você tem vivido para Ele? Você tem buscado refletir a glória dEle? O que motiva você? O que inspira você? O que anima você? O que levanta você? Olhe bem para mim. Todos nós enfrentamos problemas. Alguns ficam prostrados. Inevitavelmente, quando a gente perde a noção dessa palavra, nos prostramos, olhamos para o chão, andamos abatidos. Mas quando nós levantamos os olhos e compreendemos que devemos viver para Ele, ganhamos fôlego. Ganhamos fôlego. Vem a coragem, porque eu vivo para a glória dEle. Leve essa pergunta, considere-a, por favor. Qual o legado que você deixa? Vamos ficar em pé, irmãos. Porque Jesus não desceu da cruz. Nós falamos aqui 4 razões. Primeiro, porque era a sua missão. Segundo, porque era a única forma de nos reconciliar com Deus. Terceiro, porque foi a forma absoluta, única, de demonstração do amor de Deus por nós. E por fim, para nos mostrar o desafio da entrega. Qual é a sua resposta diante disso? Quero fazer 2 convites. Primeiro, você que entrou aqui e nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus. Quer dizer assim: Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu quero colocar o meu coração diante do Senhor. Eu reconheço, compreendo que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero orar por você. E o segundo convite a você, irmão e irmã. Quer dizer assim: pastor, eu compreendo que eu não tenho vivido, mas eu quero viver para Ele, para a glória dEle, para a exaltação dEle. Então eu faço esses 2 convites. Há alguém aqui nessa noite que quer dizer assim: pastor, ore por mim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levante sua mão para que eu possa ver lá em cima. Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Alguém aqui embaixo? Alguém embaixo, lá em cima, aquele moço, estou vendo. Deus abençoe. Alguém mais quer dizer: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Não é fazer parte da igreja, isso é outro passo. Mas é entregar seu coração. Você diz assim: Jesus, aqui o Senhor tem a minha vida, eu coloco diante do Senhor. Alguém mais além dessas 2 pessoas? Aqui à minha esquerda, aqui ao centro, à minha direita. Basta que você levante uma de suas mãos, para que eu veja e possa orar por você. Segundo convite. Não é consagração de vida, mas é mudança de perspectiva. Eu quero viver para Jesus. Significa dizer: eu não tinha, mas eu quero ter compromisso. Eu entendo que eu preciso obedecer, quero me batizar, quero ser membro da igreja, quero servir, quero fazer parte. Eu quero ser aquilo que eu não tenho sido. Eu quero ser diferente. Eu quero viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Alguém quer dizer isso? Ali aquela moça. Alguém mais? Ali também. Alguém mais? Levante sua mão. Alguém mais? Nós vamos cantar o louvor. Eu quero convidar você, amigo, lá em cima, que levantou sua mão, para entregar a vida a Jesus. Quero orar por vocês. Eu quero lhes convidar a um passo de coragem.
Por gentileza, venham aqui à frente. Nós queremos orar por vocês, se puderem. Isso, venham aqui. Pode vir, jovem. Alguém ajude aquele moço, venha com ele, um irmão querido. Elcinho, venha com aquele moço ali, para que ele não se sinta constrangido. Você que levantou sua mão, quer dizer assim, pastor, eu quero viver de acordo com isso ali que foi colocado. Ore por mim. Você pode vir aqui à frente também, respeitando, obviamente, a distância. Saia do seu lugar, venha. Quero orar por você. Vamos cantar o louvor. Pode ficar aqui. Deus abençoe. 2 jovens. Chegue um pouquinho mais, por gentileza. Teu sangue leva-me além. Essa jovem entregando a vida a Cristo. Aqui à frente, por favor. Quero pedir uma moça para ficar próximo, sem ficar muito próximo. Tua justiça pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Deus te abençoe, jovem. Alguém mais? Saia do seu lugar, venha. Dê o passo de coragem. Mostra tua graça, fala do amor do Pai. Venha. Que prepara para nós um caminho para Ele. Deus abençoe, jovem. Onde Deus posso abençoe. me chegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados. Se houver alguém mais que deseja entregar a vida a Cristo, eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha corajosamente. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue mostra tua graça. Nós estamos caminhando para o fim desse culto. Enquanto estamos louvando, se quer entregar a vida a Cristo, vem à frente, em nome de Jesus. Você quer renovar um compromisso, quer dizer eu quero ter compromisso, vem em nome de Jesus. Te deu sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Diga. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Diga. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar, igreja, digamos. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Bem forte, igreja. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor Deus, nesse momento, eu quero, juntamente com os meus irmãos, colocar diante do teu trono estas vidas aqui à frente, aqueles que estão tomando a decisão de entregar o coração a Cristo. Eu oro para que o Senhor envie o teu Espírito para habitar estes corações. O Senhor conhece a história destas pessoas. E em nome de Jesus, que esta noite seja um marco, seja um divisor na vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai. Saiam daqui hoje diferentes da forma como entraram. Percebam claramente a ação do teu Espírito no coração. Os outros irmãos queridos, jovens, que vêm à frente tomando uma decisão, não querem mais viver para si mesmos. É uma decisão que só faz sentido se houver consequência. Hoje, amanhã, depois de amanhã, durante a semana, durante o mês, durante o ano, para a vida toda. Senhor, eu quero pedir, junto com os meus irmãos, que em nome de Jesus, o Senhor lhes conceda a oportunidade de experimentarem o que ainda não experimentaram, sentirem o que ainda não sentiram. Em nome de Jesus, põe a tua mão sobre eles. São jovens que estão dando um passo corajoso diante da congregação no culto desta noite. O Senhor sabe o que vai no interior de cada um. Obrigado, Senhor, pela experiência de culto deste dia, desde a celebração da ceia nos 2 cultos que tivemos na manhã. Tanta gente, Pai, obrigado. Quase 400 pessoas nos 2 cultos. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome pela celebração dessa noite. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos guarde durante essa semana, livrando-nos de acidentes, livrando-nos de provocar acidentes. Pedimos-te pela jovem que se acidentou, hospitalizada ali em Volta Redonda, Senhor. Tem misericórdia daquela jovem, da sua família, em nome de Jesus. E agora, que o amor
de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco seja, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre.